Olá, meus irmãos, que a graça e a paz do nosso Senhor esteja contigo, com você, com a sua família. Graças a Deus, estamos mais um domingo na presença do Senhor, na comunhão com o Senhor, na comunhão com os irmãos, para adorarmos ao nosso Deus. Portanto, eu convido você a iniciarmos o nosso culto de adoração ao nosso Senhor Jesus, abrindo a sua Bíblia no Salmo de número 29. Salmo de número 29, um salmo de Davi, qual ele reconhece a grandeza e a autoridade do nosso Deus. Então eu convido você a acompanhar a leitura bíblica comigo, que diz assim: tributai ao Senhor, filhos de Deus, tributai ao Senhor glória e força. Tributai ao Senhor a glória devida ao seu nome. Adorai o Senhor na beleza da santidade. Ouve-se a voz do Senhor sobre as águas. Troveja o Deus da glória, o Senhor está sobre as muitas águas. A voz do Senhor é poderosa. A voz do Senhor é cheia de majestade. A voz do Senhor quebra os cedros. Sim, o Senhor despedaça os cedros do Líbano. Ele os faz saltar como um bezerro, o Líbano e o Sirion como bois selvagens. A voz do Senhor despede chamas de fogo. A voz do Senhor faz tremer o deserto. O Senhor faz tremer o deserto de Cádiz. A voz do Senhor faz dar cria às corças e desnuda os bosques. E no seu templo tudo diz glória. O Senhor preside os dilúvios. Como rei, o Senhor presidirá para sempre. O Senhor dá força ao seu povo. O Senhor abençoa com paz ao seu povo. É muito interessante esse salmo, pois Davi tenta retratar de alguma forma, com o conhecimento que ele tinha e as suas experiências com relação à natureza, e ele tenta comparar aquilo que ele consegue se aproximar ao tamanho da autoridade, da grandeza de Deus. E é interessante que nós nos assustamos quando ouvimos um estrondo de um trovão muito forte. Aquilo pode, em alguns momentos, fraquejar as nossas pernas. E ele compara, a voz do Senhor a um grande trovão, o Deus da glória. Ele tem autoridade sobre as águas, ele conta assim também. Ele é capaz de despedaçar os cedros do Líbano, talvez as árvores mais fortes e grandiosas que se tem notícia. E aí lá no fim, ele conclui dizendo assim: o Senhor preside os dilúvios, ele tem controle sobre toda a natureza, porque ele é o Deus criador. Como rei, o Senhor presidirá para sempre, presidirá aquele que governa eternamente, aquele que dá força e sustenta o seu povo, verso 11, e aquele que traz paz ao nosso coração. Por todo esse motivo, Davi então nos convida a tributar ao Senhor glória e honra e majestade. Por todos esses motivos, Davi nos convoca a adorar o Senhor na beleza da sua santidade. Nosso Deus é santo, Ele é uníssono, Ele é todo-poderoso. Nós somos míseros pecadores, mas que nas mãos dEle, justificados, temos a condição de nos achegar, declarar: Senhor, o Senhor é o meu Deus, o único Deus, o Senhor é o Deus santo, o Senhor é santíssimo, o Senhor, nós estamos aqui para adorá-lo na beleza da sua santidade. Vamos então curvar as nossas cabeças e orar ao nosso Deus nesse instante. Convido o nosso irmão diácono Micael e o nosso irmão presbítero Sérgio, que esteja nos colocando diante do Senhor agora em oração. Senhor Deus, meu Pai, muito obrigado por mais essa noite que o Senhor nos deu aqui para poder te louvar, te engrandecer, reconhecer a tua glória, reconhecer o teu poder e a tua majestade, meu Pai. Obrigado por demonstrar de maneira tão bela, de maneira tão boa, essa glória, essa majestade ao nos salvar, meu Pai. Obrigado por todo o sustento que o Senhor nos dá todos os dias. Nos ajude sempre a te louvar, te engrandecer e reconhecer que dependemos totalmente do Senhor, meu Deus. Obrigado por tudo, em nome de Jesus, amém. Amém. Nós te adoramos, Senhor, porque Tu és o nosso Deus.
toda a terra está cheia da tua glória. Podemos ver, ó Deus, o teu poder em cada coisa criada pelo Senhor. Nós te louvamos, ó Deus, porque tu és o único Deus. Tu és o Deus que supre as nossas necessidades, tu és o Deus que nos abençoa, o Deus que nos livra de todo o mal. Tu és o nosso Deus. Nós te adoramos, nós louvamos o teu nome. Toda a honra e toda a glória seja dada a ti, Senhor. Fala conosco, ó Deus, ministra aos nossos corações, para que possamos sempre fazer a tua vontade. Amém. No nome de Jesus, amém, Senhor. Amém. Vamos cantar. Nosso Deus é soberano. Nosso Deus é soberano, Ele reina antes da fundação do mundo. Nosso Deus é soberano, Ele reina antes da fundação do mundo. Sem forma e vazia, e o Espírito do nosso Deus se movia sobre a face das águas. Foi Ele quem criou os céus dos céus, fez separação das águas da terra seca. Foi Ele quem criou os luminares, criou a natureza, formou o homem. Glória a Deus por suas maravilhas, pela sua grandeza. Glória a Deus, glória a Deus por suas maravilhas, pela sua grandeza. Glória a Deus. Nosso Deus é soberano, Ele reina antes da fundação do mundo. nosso Deus É soberano, Ele reina antes da fundação do mundo. A terra era sem forma e vazia, e o Espírito do nosso Deus se movia sobre a face das águas. Foi Ele quem criou o céu dos céus, fez separação das águas da terra seca. Foi Ele quem criou os luminares, criou a natureza, formou o homem. Glória a Deus por suas maravilhas, pela sua grandeza. Glória a Deus, glória a Deus por suas maravilhas, Pela sua grandeza, glória a Deus, glória a Como é bom abrir a palavra
e apreciar mais um salmo de Davi. Quando eu chegar lá no céu, eu, em breve, em pouco tempo, eu quero conversar com esse irmão, porque os seus salmos e os seus escritos nos trazem muita alegria, né? E a Bíblia nos ensina que o Senhor quer de nós sacrifício de louvor e gratidão por tudo aquilo que Ele fez na cruz do Calvário por nós. E o Salmo de Davi, o Salmo 103, nos 4 primeiros versículos, diz exatamente algo que nós precisamos ser lembrados com constância, constantemente. O salmista diz: bendize, ó minha alma, ao Senhor, e tudo o que há em mim, bendiga o seu santo nome. Bendize, ó minha alma, ao Senhor, e não te esqueças de nenhum só de seus benefícios. Ele é quem perdoa todas as tuas iniquidades, quem sara todas as tuas enfermidades, quem da cova redime a tua vida e te coroa de graça e misericórdia. Se a gente prestar atenção, ele começa alegre, com a sua alma bendizendo ao Senhor, bendizendo o santo nome do Senhor, louvando ao Senhor, agradecendo ao Senhor. E aí no verso 2 ele continua bendizendo o Senhor, e ele fala assim: não te esqueças de nenhum só de seus benefícios. Há muitos benefícios que o Senhor derramou em nossas vidas, mas é interessante que no verso 3 e no verso 4 ele destaca o principal benefício, o maior de todos, dizendo, transferindo toda a honra e toda a glória ao Senhor Jesus, dizendo: pois é Ele quem perdoa todas as nossas iniquidades. Quem éramos nós sem Jesus Cristo? O Novo Testamento, na voz de Paulo, diz que nós estávamos mortos, como alguém que baixa a cova, a 7 palmos abaixo do chão, nos nossos delitos e nos nossos pecados. E Davi vem ressaltar: o Senhor é quem sara todas as nossas enfermidades, não a enfermidade física, mas a enfermidade do nosso coração manchado pelo pecado. E o verso 4 é surpreendente: Ele é quem da cova redime a tua vida. Redimir tem a ideia de restaurar, de resgatar, de trazer de volta à vida. Quem da cova, estávamos mortos, mas o Senhor nos trouxe de novo à vida. Assim como Cristo fez fisicamente com Lázaro, e ele fala: sai, levanta e anda, e aquele morto que estava abaixado à cova levanta. Assim ele faz com a nossa vida espiritual. E nós então podemos desfrutar do que ele fala aqui na segunda parte: quem da cova redime a tua vida e nos coroa de graça e de misericórdia. Que seria de mim sem a misericórdia do Senhor? Com certeza eu não estava aqui com esse microfone na mão nessa noite. Que seria de mim sem a misericórdia do Senhor? Eu não estava aqui na presença dos meus irmãos, na presença do meu Senhor Jesus. O que seria de mim sem a misericórdia do Senhor? Não estaria aqui para viver esse transtorno que estamos vivendo no mundo, mas com a alegria de que no domingo que vem estaremos aqui, podemos sentar nesses bancos, para louvarmos juntos, para ouvir a igreja cantando. Tudo isso porque há 2000 anos atrás, o Deus Todo-Poderoso se esvaziou de toda a sua glória, foi humilhado, foi pisado, e tomou uma cruz que deveria ser minha e sua, porque nós somos pecadores por essência, mas Ele, aquele que não conheceu o pecado, se entregou por amor a nós, coisa que nós não teríamos condições de fazer, resgatar a nós mesmos. Que motivo de alegria, que motivo de gratidão. Por isso eu quero que você então feche os seus olhos
e reconheça: Senhor, muito obrigado. Muito obrigado. Uma vez o pastor Edivaldo falou que por conta disso deveríamos andar de joelhos com a mão para o alto, agradecendo o tempo inteiro. E deve ser assim. Precisamos ser lembrados disso. Vamos nos colocar diante do Senhor, porque justificado fomos por meio de Cristo. Porque Ele olha para nós e, passando pela lente de Jesus, Ele nos vê puro, mesmo nós sabendo que somos miseráveis pecadores, buscando a santificação nessa terra, enquanto Deus não nos convoca para a nossa mansão celestial. Curva os seus olhos, curva sua cabeça, feche seus olhos e vamos orar nesse instante. Maravilhoso Deus, muito obrigado, ó Pai, porque nós temos o privilégio, ó Pai, de reconhecer a Tua grandeza, de reconhecer o Seu sacrifício na cruz, em saber que não é pelo nosso mérito, porque se fosse pelos nossos méritos, nós seríamos frustrados, ó Pai, porque não somos capazes de Te agradar plenamente a todo instante. Falhamos, ó Pai, mas andamos, ó Pai, com a cabeça erguida, sabendo que fomos justificados pelo sangue de Jesus Cristo, porque nós andamos sem peso, ó Pai, no coração, sem culpa, porque o Senhor já lançou nossos pecados no mar do esquecimento, e nosso desejo é que o Senhor nos ajude a caminhar em santidade, passo a passo, ó Pai, para a nossa mansão, para a nossa nação definitiva, que o Senhor nos ajude, ó Pai, a caminhar fazendo aquilo que Te agrada. Senhor, nós somos gratos, ó Pai, porque um dia o Senhor se revelou a nós. Um dia, ó Pai, o Senhor rasgou a cortina que nos separava, para que nós pudéssemos andar juntos com o Senhor, e pudéssemos, ó Pai, aqui com o coração alegre, Te agradecer. Obrigado, Pai, pelo perdão de todos os meus pecados. Obrigado, ó Pai, por poder andar livre do pecado. Muito obrigado, Pai, por andar tranquilo, sossegado no Senhor, sabendo que o Senhor nos conduz, o Senhor me conduz, que o Senhor nos preserva, que o Senhor persevera em nós dia a dia. Por isso tudo nós somos gratos, alegres, felizes, ó Pai, por tudo que o Senhor conquistou na cruz do Calvário. Mais uma vez nós Te agradecemos, ó Pai, no nome santo do Senhor Jesus. Amém. Vamos cantar mais um cântico e os irmãos nos conduzirão. Júbilo ao Senhor, todos os moradores da terra. Servi ao Senhor com alegria, apresentai-vos a Ele com cânticos. Sabei que o Senhor é bom, e eterna a sua bondade, e a sua fidelidade, de geração em geração. Celebrai com júbilo ao Senhor, todos os moradores da terra. Servi ao Senhor com alegria, apresentai-vos a Ele com cânticos. Sabei que o Senhor é bom, e eterna a sua bondade, e a sua fidelidade, de geração em geração. Aleluia, glória, aleluia. Aleluia, glória, aleluia. Aleluia, glória, aleluia. Aleluia, glória, aleluia. Celebrai com júbilo ao Senhor, todos os moradores da terra. Servi ao Senhor com alegria, apresentai-vos a Ele com cânticos.
glória, aleluia, aleluia, glória, aleluia, aleluia, glória, aleluia, aleluia, glória, aleluia. Nós passamos por vários treinamentos, o tempo todo nós somos treinados pelo nosso Deus, para cada dia estarmos melhor, cada dia estarmos mais próximos da sua vontade. Treinamentos que fazem com que nós aprendamos todos os dias a vontade do nosso Deus. Mas a gente não pode se acovardar, a gente não pode se intimidar, a gente precisa soltar o cabo da nau e navegar. Vamos louvar ao Senhor. Seguro será. Solte o cabo da nau quando
pensa se faz, pois com ele seguro será. Solte um cabo da nau. Não há Deus maior, não há Deus tão grande como o nosso Deus. Vamos continuar louvando ao Senhor. Ouve-se o júbilo de todos os povos, os reis se dobraram ao Senhor. Estamos prestes a ouvir a trombeta tocar, chamando os santos. Os reis se dobraram ao Senhor. Ouve-se o
de vitória, o dia do Senhor chegou. Ouve-se de todos os povos que um novo rei surgiu. Impérios reconhecem que sua destra reinará. Ouve-se o júbilo de todos os povos, os reis se dobraram ao Senhor. Ouve-se o brado de vitória, o dia do Senhor chegou. Ouve-se de todos os povos que um novo rei surgiu. Impérios reconhecem que sua destra reinará. Leão de Judá, Leão de Judá, Leão de Judá, prevaleceu. Leão de Judá, Leão de Judá, Leão de Judá, prevaleceu. Ouve-se o júbilo, ouve-se o júbilo de todos os povos, os reis se dobraram ao Senhor. Ouve-se o brado de vitória, o dia do Senhor chegou. Ouve-se que um novo rei surgiu. Impérios reconhecem que sua destra reinará. Leão de Judá, Leão de Judá, Leão de Judá, prevaleceu. E os povos verão e virão a Sião aprender sua lei, pois a sua justiça governará. Leão de Judá, Leão de Judá, Leão de Judá, prevaleceu. Leão de Judá. Amém. Louvado seja o nome do nosso Deus. Boa noite, amada igreja de Bananal, igreja de Vila Maria. Boa noite para você também que nos acompanha aí online. Deus abençoe a sua vida. Obrigado por estar nos acompanhando aí, esse culto. E chegou a hora da gente estar orando pela vida do pastor para que traga uma mensagem do Senhor para nossos corações. E antes de orar, eu quero deixar 6 versículos do Salmo 103, que diz assim: bendiz, ó minha alma, ao Senhor, e tudo que há em mim, bendiga o teu santo nome. Bendiz, ó minha alma, ao Senhor, e não te esqueça de nenhum só dos seus benefícios. É Ele quem perdoa todas as tuas iniquidades e quem sara todas as tuas enfermidades, quem da cova redime a tua vida e te coroa de graça e de misericórdia, quem farta de bem a tua velhice, de sorte que a tua mocidade se renova como a da águia. O Senhor faz justiça e julga todos os oprimidos. Amém? Deus abençoe a palavra do Senhor. É Ele que julga todos os oprimidos, né? Deus cuida de nós, Deus cuida de ti, né? E nesta hora, nós vamos estar orando ao Senhor, para que o Senhor continue com este culto maravilhoso, né? Que tudo que foi feito até agora e que vai ser feito, e que o Senhor esteja usando o teu servo pastor, para que traga a mensagem do Senhor para nossos corações. Querido Deus, amado Pai, nós te rendemos graça por poder te adorar em espírito e em verdade, e agora queremos colocar no teu altar a vida do pregador desta noite, que ele venha falar
aos corações daquele que ouve, porque certamente o Senhor já falou ao coração dele. Nós te rendemos graça, nós oramos, em nome de Jesus. Amém. A graça e a paz do nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo. Queria convidar os irmãos a abrirem as suas Bíblias em Colossenses capítulo 1. Esse texto maravilhoso de Colossenses, Colossenses capítulo 1. A história dessa cidade de Colossenses é que eles estavam duvidando na supremacia de Cristo e colocando várias possibilidades para ajudar Jesus ser Jesus. E Jesus não precisa de ajuda para ser Cristo. Ele já é supremo. Ele é o Todo-Poderoso. Eu queria pensar com os irmãos hoje no primeiro capítulo de Colossenses, depois vamos estudar semana que vem o segundo capítulo de Colossenses, depois o terceiro capítulo de Colossenses e depois chegar ao quarto capítulo de Colossenses e estudar essa carta que fala da soberania de Jesus Cristo como Deus, como Senhor, como Todo-Poderoso da história. Eu queria tirar para a meditação dessa noite o tema do versículo 17, quando ele diz assim: Jesus é antes de tudo. Jesus é antes de todas as coisas. Nele, através dele, somente nele, tudo subsiste. Jesus é antes de todas as coisas. Versículo 17. Nele, tudo subsiste. Ele é o Supremo. Eu queria pensar nessa noite nesse tema, a supremacia de Cristo. A supremacia de Cristo que, além de dominar todas as coisas, forma e nos torna, então, pessoas idôneas. Lá no versículo 12, nos diz assim, dando graças ao Pai, que nos fez idôneos à parte que vos cabe da herança dos santos na luz. A supremacia de Cristo, então, ela, em primeiro lugar, nos torna idôneos, nos forma idôneo, nos coloca idôneos, contemplando a sua graça poderosa e maravilhosa. Mas a supremacia de Cristo também, em segundo lugar, lá no versículo 22, ela também nos torna inculpáveis. Não temos e não carregamos mais a culpa que foi levada por Jesus Cristo ali na cruz do Calvário. Lá no versículo 21 e 22 diz assim: E a vós outros também, que outrora eres estranhos e inimigos no entendimento, pelas vossas obras malignas, agora, porém, vos reconciliou no corpo da sua carne, mediante a sua morte, para apresentar-vos perante ele santos, inculpáveis e irrepreensíveis. Santos, inculpáveis e irrepreensíveis. A supremacia de Cristo domina todas as coisas, Ele é antes de todas as coisas, nele tudo subsiste, Ele nos torna idôneos, do versículo 1 até o versículo 12, nos torna também inculpáveis, versículo 13 até o versículo 23, mas também nos torna incisivos, participantes de um reino, usando os nossos dons e talentos dentro da sua igreja e também fora da sua igreja, como diz no versículo 29. Para isso é que eu também me afadigo, esforçando-me o mais possível, segundo a sua eficácia, que opera eficientemente em mim. Eu sou idôneo, estou adequado novamente para fazer a vontade de Deus, versículo 1 ao 12, estou inculpável, versículo 13 ao 23, e agora posso ser incisivo, do versículo 24 até o versículo 29, o versículo final. Eu queria estudar junto com a igreja, então, sobre o tema a supremacia de Cristo. Ele, que é antes de todas as coisas, nele, onde tudo subsiste, onde tudo se ancora, onde tudo depende. Nós dependemos do Senhor para tudo. Jesus nunca precisou de nada para ser Jesus. Quando a gente olha para essa carta de Colossenses, a gente tem uma préviazinha de Hebreus. Jesus é maior que tudo. Jesus é maior que anjo, ele não precisa de anjos. Ele é maior que Moisés, ele não precisa de Moisés. Ele é maior que Arão, não precisa de Arão. Ele é muito maior que o sacerdócio. Ele é maior que tudo que imaginamos. Ele é maior, grande, supremo, poderoso, maravilhoso. Ele ocupa todas as lacunas da existência espiritual. Ele é a resposta para todas as coisas.
Ele não precisa de nada para ser Jesus Cristo, para ser supremo, para ser grande, para subsistir. Os colossenses queriam dar uma ajudinha para Jesus. Queriam trazer seres espirituais intermediários, anjos. Queriam transformar Jesus, levar Jesus novamente à obediência das regras antigas. Estavam se tornando místicos, elaborando até culto aos anjos, para que os anjos dessem uma forcinha para Jesus Cristo. Queriam guardar novamente o sábado, queriam guardar novamente as festas. Mas Jesus supriu tudo nele, irmãos. Ele é supremo, ele é maravilhoso. Ele traz para a gente idoneidade, ele traz para a gente inculpabilidade, ele nos posiciona incisivos, onde ele nos planta para que possamos dizer que ele é soberano, que ele é supremo, que ele é maravilhoso, que ele é grande, que ele é muito formoso. O que Jesus já fez nos posiciona incisivos, onde ele nos plantar, idôneos, inculpáveis, no meio de uma geração que precisa experimentar e visualizar luzeiros no meio deles. Queria estudar com vocês hoje essa carta escrita na ótica da supremacia de Jesus. Pastor Epáfras foi visitar Paulo na cadeia e contou para Paulo tudo o que estava acontecendo ali em Colossenses. Desabafou com Paulo na cadeia e Paulo mandou esta carta para os colossenses, dizendo: Jesus é maior, Jesus é eficiente, Jesus é suficiente, maior que tudo que seja espiritual, maior que tudo que seja carnal. E a primeira coisa que nós aprendemos é exatamente isso, que a supremacia de Jesus domina sobre tudo e nos torna idôneos, totalmente adequados para viver o projeto inicial do Senhor para a nossa história. Projeto inicial que ele começou lá em Adão e Eva, e que Adão e Eva pisaram na bola. Versículo 12 vai dizer: dando sempre graças ao Pai, que vos fez idôneos, à parte que vos cabe da herança dos santos na luz. Nós fazemos parte da equipe dos santos na luz. Os santos na luz, os santos que brilham, os santos que são idôneos, os santos que fazem diferença, os santos que têm consciência da grandeza do Senhor. Estamos zerados em Cristo Jesus para começar e recomeçar sem interrupção de nada. Regenerados para adorar, glorificar e bendizer o nome do Senhor. Nos fez idôneo, nos tornou suficiente, nos qualificou, nos autorizou, nos carimbou, nos posicionou, nos qualificou para sermos então os santos na luz, privilegiados do Senhor Jesus Cristo. Versículo 1 vai dizer: Paulo, apóstolo de Cristo Jesus, ele também idoneizado para ser apóstolo de Cristo Jesus, por vontade de Deus, junto com o irmão Timóteo. Gente idônea, orientando gente idônea. Paulo, apóstolo, um idôneo de Cristo Jesus, pela vontade de Deus, chamado por Jesus, junto com outro idôneo, com Timóteo, orientando os santos fiéis de Colossos, os santos idôneos de Colossos. Versículo 2: aos santos, aos fiéis, irmãos em Cristo Jesus, esses que se encontram em Colossos. Graça estabelecida por Jesus e a paz que a gente pode viver a vós outros da parte de Deus, o nosso Pai. Uma carta de gente idônea falando com gente idônea. Os fiéis irmãos em Cristo de Colossos. Graça de Jesus, paz, estilo de vida consciente. Um povo amado, um povo abençoado. E Paulo continua no versículo 3 dizendo assim: damos sempre graças a Deus, o Pai de nosso Senhor Jesus Cristo, quando oramos por vocês. Quando nos lembramos de vocês e quando dizemos: Senhor, muito obrigado pelo povo da igreja de Colosso. Versículo 4: desde que ouvimos da vossa fé em Cristo Jesus e do amor que tendes agora para com todos os santos. Olha que delícia falar de gente idônea. Como é bom conversar e mandar recado para a gente idônea, dizer para Deus: Deus, obrigado pelo povo da igreja, obrigado porque eles entendem a tua supremacia, obrigado porque também são idôneos no Senhor. O que Jesus fez na cruz pela igreja, tornou a igreja idônea.
Um povo idôneo, um povo adequado, um povo colocado, qualificado para fazer diferença na família, para fazer diferença na igreja, para fazer diferença na sociedade, para viver essa diferença na sociedade. Eles têm uma fé em Cristo Jesus, ele tem amor por todos os santos, como ele diz no versículo 3, desde que ouvimos falar da fé que vocês têm, desde que ouvimos falar do amor que vocês têm, fé e amor, alegria, paz. Desde que ouvimos falar que vocês estão vivendo esse projeto do Senhor, a supremacia de Cristo, e entenderam que vocês foram colocados aí para fazer diferença. Como é bom falar com vocês, como é bom orar por vocês, como é bom comentar de vocês. E no versículo 5 Paulo diz assim: por causa da esperança que vos está preservada nos céus. Ele fala no versículo 4, ouvimos falar da vossa fé em Cristo, do amor que tendes para com todos os santos, por causa da esperança que vos está preservada nos céus, da qual antes ouvistes pela palavra da verdade do Evangelho. Um povo que tem a esperança no céu. A gente vai olhando para os versículos e vai entendendo a dimensão deste povo que crê na supremacia, esse povo que está posicionado, qualificado para viver a supremacia de Cristo. E olha onde que eles têm esperança. Por causa da esperança que vos está preservada nos céus, da qual antes ouvistes pela palavra da verdade do Evangelho. Gente consagrada, gente que aguarda o céu, gente que é motivada pela esperança dos céus, gente que recebeu a palavra da verdade do Evangelho. Que mensagem que eles ouviram? A mensagem da esperança, de que eles têm uma casa para morar no céu. Um povo que tem fé, um povo que tem amor, um povo que tem esperança, um povo que entendeu a sua qualificação espiritual, um povo que está posicionado, um povo idôneo, marcado por viver acreditando naquilo que foi feito na cruz do Calvário, fé. Um povo que consegue desenvolver até o amor ágape, um amor que as pessoas dizem, nossa, como é difícil viver o amor ágape. Um povo que tem esperança na vida eterna. Um povo que está vivendo o Senhor Jesus Cristo. Um povo que entendeu a supremacia de Jesus. E Paulo continua dizendo no versículo 6, que chegou até vós, como também em todo mundo está produzindo fruto, essa fé, o amor, a esperança, tal acontece entre vós desde o dia em que vocês ouviram e vocês compreenderam e vocês entenderam a graça de Deus na verdade. São idôneos porque compreenderam. São idôneos porque conseguem amar. São idôneos porque conseguem ter fé. São idôneos porque têm esperança nos céus. A esperança não está limitada a este lugar. Paulo diz que aquele que tem esperança somente nessa terra é infeliz. Aquele que tem a esperança fundamentada somente nessa terra são os mais infelizes de todos os homens. Mas não é o que está acontecendo com o povo aqui de Colossenses. Um povo onde a verdade, onde a fama deles estava se esparramando pelo mundo, porque eles estavam vivendo a graça e a convicção da vida eterna. Muito lindo, muito santo, muito perfeito. Diz também o texto que eles estavam produzindo fruto desde o dia que, além de ouvir, entenderam, compreenderam a ortodoxia, a verdade de Deus, e agora estão vivendo essa verdade. Compreendendo essa verdade, colocando em prática essa verdade. O Evangelho é a graça de Deus na verdade. O Evangelho é para ser primeiro compreendido mesmo, é para ser conhecido, é para ser amado, porque ele é a verdade. O pastor Epáfras fez um bom trabalho nessa igreja, irmãos. Ele pregou o Evangelho nessa igreja, ele discipulou essa igreja, ele doutrinou essa igreja. E é o que diz o versículo 7, segundo fostes instruídos pelo pastor Epáfras, nosso amado conservo, e quanto a vós outros, ministro de Jesus Cristo na igreja dos Colossenses. Parabéns para o pastor Epáfras, fez um excelente trabalho de ensino sobre graça e a glória. Agora o trabalho é pregar. O trabalho de pregar Jesus como Supremo é o trabalho de todo pastor, de todo presbítero, de todo diácono, de todo professor de escola dominical. E Epáfras fez um bom trabalho, Epáfras levou o Evangelho, Epáfras foi claro de Gênesis Apocalipse, de mostrar de Gênesis Apocalipse para a igreja de Colossos que Jesus é Supremo. E Epáfras também no versículo 8 fala e relata que a igreja conseguia viver até o amor ágape.
o amor abnegado. Olha o versículo 8. O que também nos relatou que vocês já têm o amor ágape. Esse amor aí, no original, é aquele ágape. O mesmo amor com que Deus amou o mundo. Que igreja boa. Que igreja forte, que igreja valente. A compreensão da supremacia de Jesus conduz ao amor ágape. A base, a estrutura da idoneidade da igreja é o ágape na cruz do Calvário. A relação de Deus conosco, de pagar o preço de sangue na cruz do Calvário, nos conduz a viver o amor do Espírito. Amor ágape. Eles estavam desenvolvendo o amor da gratidão. Que igreja plena. Uma igreja que conseguia desenvolver o amor dos amores. Que idoneidade boa, que adequação boa, que consciência boa da supremacia, do governo, da onipotência, da onisciência, do governo absoluto, vitorioso do Senhor Jesus Cristo, que não precisa da ajuda de nada, de ninguém, para ser Jesus, para ser supremo, para ser o Todo-Poderoso. Ele é antes de todas as coisas, nele tudo subsiste. A igreja aqui consegue desenvolver amor, alegria, esperança, porque ela subsiste também em Jesus Cristo. Ela se dobra diante de Jesus Cristo, ela ama a palavra de Jesus Cristo, ela ama ser igreja. A gente marcou, os irmãos marcaram todos os bancos, estão com muita alegria, porque vamos voltar a nos reunir em igreja para glorificar, para bendizer o nome do Senhor na sua casa. Isso é idoneidade, isso é adequação, isso é conscientização da supremacia de Cristo, do poder dele, da majestade dele, e de podermos amá-lo em primeiro lugar, e também amar uns aos outros. Amor é compreender aquilo que foi feito na cruz do Calvário, é compreender o tamanho de Jesus Cristo, a supremacia de Jesus Cristo, e glorificar e bendizer o seu nome. Versículo 9 vai dizer assim: por essa razão também nós, desde o dia em que o ouvimos, não cessamos de orar por vocês e de pedir que transbordeis de pleno conhecimento da sua vontade, com toda a sabedoria e com todo o entendimento espiritual. Olha o que é uma oração gostosa. Estou orando por você, Thales, para que você compreenda, para que você transborde do pleno conhecimento. Estou orando por você, Rodrigo, para que você compreenda e transborde do pleno conhecimento. Estou orando por você, igreja, para que vocês sejam transbordados do pleno conhecimento. Com toda a sabedoria, com todo o entendimento espiritual, Serginho e Chió. Para que a gente seja pleno na plenitude dele. Para que a gente subsista na supremacia dele. Porque ele é antes de todas as coisas. E ele nos salvou para sermos satisfeitos nele, felizes nele. Tenhamos ânimo dobrado nele. Não tenhamos ânimo dobro. Uma hora a gente confia, outra hora a gente não confia, não. Mas sejamos plenos, completamente plenos nele. Por essa razão, desde o dia em que o ouvimos, não cessamos de orar por vocês e de clamar e pedir que sejam transbordantes do pleno conhecimento da sua vontade, em toda sabedoria, em todo entendimento espiritual. É o que Deus tem para nós, irmãos. É o que Deus requer para nós. É o que o Senhor requer que oremos uns pelos outros, para que toda a igreja transborde do pleno conhecimento da supremacia de Jesus Cristo. É Ele que manda. É Ele que subsiste, Ele que é Senhor de todas as coisas, Ele que é antes de tudo, antes de todas as coisas, para que a gente só consiga existir, para que a gente consiga subsistir, através de um contato de intimidade com Ele, para que sejamos então compreendidos como gente idônea, salva pelo sangue da cruz do Calvário. O versículo 10 continua dizendo assim: com o propósito de viver de modo digno do Senhor, agradando de maneira íntegra, para seu inteiro agrado, frutificando também em toda boa obra e crescendo então no pleno conhecimento de Deus. E que Deus quer para mim, como gente idônea, que eu esteja vivendo de modo digno dEle, que eu esteja agradando e tendo como um princípio de vida diário, glorificar de maneira íntegra, inteira, agradar o nome do Senhor, seja na família, seja na igreja, seja na minha vocação, seja dentro da igreja, seja fora da igreja, que eu possa então viver de modo digno do Senhor, esteja agradando o Senhor,
existindo para agradar o Senhor, esteja frutificando, desenvolvendo meus talentos dentro da igreja, frutificando em toda boa obra que Ele preparou na eternidade para eu viver na transitoriedade, frutificando, vivendo de modo digno, para o seu inteiro agrado, frutificando em toda boa obra que Ele preparou na eternidade para eu viver. A família que você está, meu irmão, que você esteja vivendo de modo digno do Evangelho do Senhor, para o inteiro agrado dEle, frutificando então na sua família, crescendo no pleno conhecimento dEle. O trabalho onde você trabalha, que você vive então assim também, de modo digno do Senhor, para seu inteiro agrado, frutificando em toda boa obra e crescendo no pleno conhecimento de Deus. O idôneo, o adequado, é aquele que está sempre amadurecendo. O idôneo, o adequado, é aquele que foi levantado para amadurecer, para frutificar, para crescer no pleno conhecimento de Deus, na plenitude da intimidade com o Senhor. Deus não quer crente, a gente falou isso semana passada, Deus não quer crente com o tanque na reserva, nem com o tanque pela metade. O Senhor quer cristãos com as lâmpadas carregadas de azeite, e ainda levando ainda um tanque reserva. Já viu aqueles jipes, né? O tanque está cheio, aí tem outro tanque do lado de fora, porque se acabar o combustível do tanque, você já vira o combustível dentro do tanque e vamos embora. Não pode parar. É crescer, é glorificar, é viver de modo digno do Senhor, para o seu inteiro agrado, frutificando em toda boa obra e crescendo no pleno conhecimento do Senhor, como Deus supremo, como Deus todo-poderoso, como Deus que nos tornou idôneos para glorificar e bendizer o seu nome. E o versículo 11 continua também nos desafiando a isso, sendo fortalecidos com todo o poder, segundo a força da sua glória, com toda a perseverança, com toda a longanimidade e com toda a alegria. Eu gosto daquele cântico, Serginho, que diz assim: a alegria está no coração de quem já conhece Jesus. Fala da alegria, fala do amor, fala da paz. A alegria já está no coração de quem já conhece Jesus, de quem entende a sua supremacia. A verdadeira paz só tem aquele que conhece a supremacia de Cristo. O sentimento mais precioso que vem do nosso Senhor é o amor que só tem quem conhece a supremacia de Cristo. E a gente pode viver isso tudo, irmãos, porque isso foi dado de presente para nós, para nos fortalecer com todo o poder, segundo a força da sua glória, em toda a perseverança, em toda a longanimidade, com alegria. Dando, versículo 12, graças ao Pai, com muita gratidão, que nos fez idôneos, adequados, que garantiu, que carimbou da nossa vida, estarmos idôneos, zerados em termos de pecado. Pagou o preço por nós na cruz do Calvário, preço absoluto, preço total, para a gente viver para a glória do seu nome. Dando graças ao Pai, que vos fez idôneos, a parte que vos cabe da herança dos santos na luz. Nós estamos entre os santos na luz. O que Jesus fez na cruz foi completo e já nos tornou idôneos e já nos tornou santos na luz. O Senhor nos tornou idôneos para Ele, para vivermos para Ele, porque para Ele, por meio dEle e para Ele, são todas as coisas. O Supremo Cristo te tornou idôneo e te quer para Ele. Ele nos quer assim, Ele nos fez assim. O nosso papel então é melhorarmos todos os dias, para glorificarmos felizes, alegres, o nome santo de Jesus, o Supremo. A supremacia de Cristo nos tornou adequados e idôneos, mas também a supremacia de Cristo nos tornou inculpáveis. Ele tirou toda a nossa culpa na cruz do Calvário. O Supremo Cristo arrancou a nossa culpa, tirou toda ela. Do versículo 13 ao 23 nós aprendemos isso, mas no versículo 22 ele diz assim: Ele vos reconciliou no corpo da sua carne, mediante a sua morte. Ele nos reconciliou, reconciliação, através da sua morte, para apresentar-vos perante Ele como santos, inculpáveis e irrepreensíveis. Acabou, meu irmão, aquilo que era profano. Você é santo do Senhor.
Acabou as suas culpas. Você é inculpável do Senhor. E agora você deve viver de maneira irrepreensível, tendo a consciência da supremacia dele e vivendo para a glória dele. Santos, inculpáveis e irrepreensíveis em Jesus Cristo. E a palavra aqui é sem queixa. A palavra aqui define não ter culpa. A palavra aqui define perfeição. Não minha, mas subsistente naquele que é Senhor de todas as coisas, subsistente naquele que é antes de todas as coisas, subsistente, idôneos, subsistentes no Senhor, inculpáveis, subsistentes no Senhor. O Senhor nos olha agora e nos vê perfeitos, lavados e purificados pelo seu sangue maravilhoso. O Senhor requer que nos olhemos assim também, adequados e inculpáveis diante de uma geração que precisa ser influenciada pela consciência daqueles que entendem Jesus como supremo, dono de todas as coisas, planejador da história, Deus presente conosco, nos treinando para olhar para a eternidade e caminhar para casa. Somos forasteiros aqui. O Senhor requer que nos olhemos plenamente inculpáveis nas nossas lutas diárias contra o nosso ego, mas inculpáveis perante Ele. Essa mensagem para os místicos de Colosso ensina para eles que nós nunca fomos santos, nós nunca fomos inculpáveis e perfeitos, mas Jesus, para Jesus, dentro da sua grandeza, dentro da sua supremacia, dentro do seu sacrifício, Ele nos tornou assim. Ele nos fez assim. E o texto continua mostrando a realidade espiritual disso tudo, versículo 13. Ele vos libertou do império das trevas. Ele nos transportou para o reino do Filho do seu amor. Ele fez tudo isso. Não precisou de culto aos anjos. Combateu o pensamento gnóstico. Combatendo o pensamento gnóstico. Combatendo todas as heresias ali de Colossos. Mostrando que fomos libertos das trevas de uma vez por todas, de uma vez apenas. Aleluia. Estamos agora transportados, agora mesmo já estamos transportados para o reino de Jesus Cristo. Somos idôneos vivendo dentro do reino de Jesus Cristo, transportados das trevas para o reino do Filho do seu amor. Somos os perfeitos do Senhor. Versículo 14 vai dizer assim, no qual temos o quê? A redenção. Temos o que mais? A remissão completa dos pecados, inculpáveis, redimidos, perdoados por completo. Acabou o pecado, irmão. Estamos libertos do pecado, isso é definitivo. A gente aprende isso e a gente vai adequando isso nos dias. A gente tem os nossos pecados, mas a gente combate diariamente os nossos pecados, porque Jesus Cristo já perdoou todos eles. Então, se Jesus já perdoou, não tem por que eu ficar vivendo contra o perdão de Jesus todos os dias. Nós estamos aqui cultuando na consciência que não temos mais pecado que nos agride. Não existe mais pecado sendo apontado para nós para nos culpar. Somos inculpáveis. O Deus invisível se tornou o Deus visível para sermos perdoados. Então nos tornamos inculpáveis diante dele. Olha o versículo 15 dizendo isso. Este é a imagem do Deus invisível, o primogênito de toda a criação, se expressando de maneira exata, de maneira poderosa, como primogênito, a base para que as outras criações façam sentido, a estrutura, o alicerce de todas as coisas. E nós recebemos a visita do próprio Pai, em Cristo Jesus, para perdoar todos os nossos pecados. Aquele que é dono de todas as coisas. Aquele que o versículo 16 diz assim, pois nele foram criadas todas as coisas, no céu, sobre a terra, visíveis, invisíveis, tronos, soberanias, principados, potestades. Ele é dono de tudo. Tudo foi criado por meio dele. Ele que é antes de todas as coisas. Tudo foi criado por meio dele. E tudo foi criado para ele. E aí o versículo maravilhoso que traz o tema para nós. Ele é antes de todas as coisas. E nele é que tudo subsiste.
Ele é Senhor de todas as coisas e nele tudo subsiste. Jesus é o Supremo, que é dono de tudo e de todas as coisas. A supremacia é dele. Versículo 17, ele é antes de todas as coisas. Nele tudo subsiste. Ele sempre existiu. Tudo existe por causa dele e ele é Jesus Cristo. Esse que veio no versículo 18 diz assim, ele é a cabeça do corpo da igreja, ele é o princípio, ele é o primogênito de entre os mortos, para em todas as coisas terá primazia. Bonito em João, quando João fala assim, olha, esse daí existe antes de mim, e por isso que ele tem a primazia. Ele precisa receber nosso louvor, ser adorado, ser reconhecido, ser glorificado, ser celebrado todos os dias. Porque ele tem a primazia, porque ele sempre existiu, ele é o cabeça das coisas, ele é o Senhor de toda a história. Porque aprove a Deus, diz o versículo 19, que nele residisse parte da plenitude. É isso? Não. Toda a plenitude pertence ao Supremo Jesus Cristo. Como assim? Toda a plenitude habita em Jesus, toda a divindade, toda a autoridade, todo o senhorio, todo o governo, tudo habita nele? Yes. Sim. Ele é dono de todas as coisas. Ele é onipotente, que é o único poderoso do universo, ele não tem concorrente. Ele foi aquele que escreveu a história na eternidade sozinho. Ele é aquele que está presente em todas as áreas e governa todo mundo de maneira plena e absoluta, porque nele habita toda a plenitude. Ele é Senhor maravilhoso, que não tem concorrência. Ele nos reaproxima da paternidade do Senhor, como diz o versículo 20, que havendo feito a paz pelo seu sangue, pelo sangue da sua cruz, por meio dele, reconciliasse consigo mesmo todas as coisas sobre a terra e também nos céus. Ele é o reconciliador do seu povo. Ele é supremo. Ele nos torna idôneo, nos torna inculpáveis para que possamos ter comunhão com ele, para que possamos ter as lâmpadas cheias de azeite diariamente, possamos conversar com ele, fechar a porta do nosso quarto e ter comunhão alegre com ele, como tinham Adão e Eva lá no Éden. Jesus quer a tua amizade. Jesus requer a tua amizade. Ele gosta de você. Ninguém gosta de você como Jesus Cristo. E Ele gostou de reconciliar você, de te tornar adequado, de te tornar inculpável para ter comunhão com Ele. Ele fez a paz pelo sangue da cruz, para que por meio dele reconciliasse consigo mesmo todas as coisas, sobre a terra e sobre os céus. Que coisa boa, irmãos. Jesus gosta de você. Jesus gosta de ouvir você. Ouvir tudo. Por isso que a gente leva para o quarto quem a gente tem amizade, quem a gente tem carinho, e a gente fecha a porta e conversa e se comunica e ouve, fala de tudo. Jesus gosta disso. Mateus 6,6 fala sobre isso. Meu irmão, fecha a porta do teu quarto. Conversa com Jesus e Ele vai te recompensar, porque Ele gosta de conversar com você. Fez tudo perfeito, consumou todas as coisas, estabeleceu a paz na cruz do Calvário, tetelestai, está pago, você está perdoado, trouxe a reconciliação, não somos mais estranhos, não somos mais culpados, somos inculpáveis. Olha o que diz o versículo 21, e a vós outros também, que outrora você era estranho, era inimigo do entendimento por causa das suas obras malignas. Você, que antes era estranho, inimigo do entendimento por causa das obras malignas. Versículo 22, agora, porém, vos reconciliou no corpo da sua carne, mediante a sua morte, para apresentar-vos perante ele, santo, inculpável, irrepreensível, amigo dele. Agora você está reconciliado, agora você é santo, agora você é inculpável, irrepreensível e pode desenvolver essa amizade maravilhosa com Jesus Cristo, o Senhor, o Salvador, o teu Pai, o caminho, a verdade, a vida, a porta, o pastor, o rei,
o dono de todas as coisas, aquele que sempre existiu, aquele que é supremo. E aí o texto também vai nos desafiar, né? Agora, porém, vos reconciliou, né? nos tornou santos, inculpáveis, irrepreensíveis, mas agora também vem um desafio maravilhoso. Versículo 23 é um desafio. Permaneça na fé. Não abre mão da sua fé. Não perca de vista a supremacia de Cristo. Não perca de vista a sua idoneidade. Não perca de vista a tua inculpabilidade em Jesus Cristo. Não abre mão da sua fé. Versículo 23. Se é que permaneceis na fé, se é que você continua alicerçado e firme, não se deixando afastar da esperança do evangelho que você ouviu, que foi pregada a toda criatura debaixo do céu e da qual eu, Paulo, me tornei ministro. Em nome de Jesus, permaneça firme na fé. Alimente a sua fé diariamente. A fé vem pelo ouvir. O evangelho de Jesus Cristo. Leia o evangelho todos os dias. Não se esqueça da fé. Comece a olhar as cartas paulinas e presta atenção que eles só perderam essa intimidade, a visão da supremacia de Cristo quando deixaram de observar essa supremacia de Cristo no evangelho, na palavra escrita de Deus. Quando se afastaram da palavra escrita de Deus, quando começaram a ouvir os adversários da fé, os inimigos da fé, pessoas que não trazem uma boa observação expositiva da palavra de Deus. Permanece firme na fé, alicerçado e firme. Não se deixe afastar da esperança do evangelho que você ouviu, que foi pregada a toda criatura debaixo do céu, da qual eu, Paulo, me tornei ministro. Permaneça na fé, permaneça alicerçado e firme na escritura. Nossa esperança tem de ser somente o evangelho da graça de Deus. Somos inculpáveis por causa de Jesus. Temos o privilégio de nos estruturarmos com fé no evangelho. Isso acontece diariamente lá na sua casa, quando você abre as escrituras e lê. Diariamente. E traz isso com muita seriedade. Como privilégio, como prioridade. A palavra de Deus tem que ser privilégio e prioridade. Porque Cristo é supremo, nos tornou idôneo, nos tornou inculpáveis. E um mínimo de gratidão que a gente pode expressar com Jesus Cristo é ter vida devocional, diária, como prioridade e como privilégio. Mas em terceiro e último lugar, irmãos, a supremacia de Cristo também nos tornou e nos torna agora incisivos. A gente não fica esperando para fazer as coisas, a gente se coloca à disposição para fazer as coisas. A gente não fica esperando alguém dar corda na gente, alguém falar bem da gente. A gente sabe que Cristo é supremo, sabe que Ele nos tornou idôneos, sabe que nos tornou inculpáveis, então agora a gente pode ser incisivo. A gente pode participar disso tudo, dentro da igreja, na sociedade, no trabalho, na família, onde quer que Ele tenha nos plantado, a gente pode ser incisivo. Os 3 I's aí, né? Idôneos, inculpáveis e incisivos. Versículo 29. Para isso é que eu também me afadigo. Eu me esforço o mais possível, segundo a eficácia que opera eficientemente em mim. O Senhor continua operando no meu coração. O Senhor continua me mostrando que Ele é supremo. O Senhor continua me mostrando que eu fui chamado para ser idôneo. O Senhor continua todos os dias se revelando para mim e me mostrando que eu sou inculpável por causa dEle, subsistindo nele, que é dono de todas as coisas, que é antes de todas as coisas, que é supremo, que é maravilhoso, que é soberano, que é imperador. Mas Ele me coloca nos lugares, irmãos, para eu ser incisivo, para eu fazer diferença. É para isso também, versículo 29, que eu também me afadigo. É para trabalhar, irmãos. Me esforço, é para se esforçar o mais possível, na consciência daquilo que já foi feito dentro de mim, na consciência da santificação que é realizada diariamente dentro de mim. Jesus opera eficientemente, poderosamente, com eficácia santa dentro do meu coração. Jesus fez tudo por nós. Cabe para a gente agora uma gratidão eficiente e incisiva.
nos afadigarmos, nos esforçarmos por Ele e pela sua verdade. Afinal de contas, irmãos, agora quem vive em nós é Ele. E se Ele vive em nós, já não somos mais nós que vivemos. Mas trazemos na carne agora o privilégio de viver pela fé em Cristo Jesus, desenvolvendo as boas obras que Ele nos deu de presente para glorificarmos o seu nome. Nosso afadigar e nosso esforçar tem base, a eficácia que opera eficientemente dentro da gente. Somos plenos do Senhor. Olha o versículo 24. Agora me regozijo nos meus sofrimentos por vós e preencho o que me resta das aflições de Cristo na minha carne, a favor do seu corpo, que é a igreja. Olha que legal. Tem que se esforçar pela igreja. Não porque o pastor é bonzinho, não porque o presbítero é bonzinho, não porque o diácono é legalzinho, mas porque Cristo é supremo. Porque Cristo nos plantou dentro de uma igreja. Se amamos o Senhor, se amamos a palavra, nós temos uma igreja também para amar, para desenvolver os nossos talentos. Mesmo que ninguém reconheça os nossos talentos, o Senhor nos colocou com talentos e Ele opera eficientemente, com eficácia dentro do nosso coração para que os talentos multipliquem. Podemos ser incisivos, irmãos, podemos agora nos regozijar, até mesmo nos sofrimentos, e ver a igreja acontecendo, explodindo, glorificando, bendizendo o nome do Senhor. Paulo é sempre um bom modelo de gratidão. Paulo é um modelo de esforço pelo reino de Deus. Paulo se regozija, ele ama Jesus, ele ama a palavra, ele defende a palavra, ele ama Jesus e defende Jesus, ele ama a igreja e defende também a igreja. Ele sabe do seu privilégio de viver para a glória de Deus, servindo a igreja de Jesus Cristo. Viver por Jesus, viver pelos irmãos da igreja, ser ministro do evangelho da graça de Deus. E Paulo continua no versículo 25 dizendo assim: eu me tornei ministro, da qual me tornei ministro, de acordo com a dispensação da parte de Deus, em que me foi confiado a vosso favor, para dar pleno cumprimento à palavra de Deus. Cada um, todos nós que estamos na igreja, temos ministérios e dons, talentos, para desenvolver de maneira incisiva dentro da igreja, para desenvolver de maneira incisiva fora da igreja. Sermos homens e mulheres de Deus dentro de famílias, homens e mulheres de Deus dentro de trabalhos, escola, lazer, eventualidades, dentro da nossa vocação. Foi Jesus quem nos chamou para isso, irmãos. E o versículo 26 diz assim: o ministério que estava oculto dos séculos e das gerações, agora todavia se manifestou para quem? Para quem confia em Jesus Cristo como supremo, quem entendeu a sua idoneidade, quem entendeu a sua inculpabilidade, quem entendeu que é inculpável, que é idôneo, e quem percebeu, descobriu que precisa ser incisivo, onde foi plantado para glorificar o nome do Senhor como santos da luz, como santos da luz. Jesus chamou você, meu irmão. Jesus chamou você. A uns deu 2 talentos. A outros deu 5. E engraçado que quem recebe 5 talentos sai desesperado, corre, igual um doido, trabalha. Daqui a pouco são 10 talentos. Os que receberam 2 talentos saem que nem doido, trabalha e de repente recebe 4 talentos. E quem tem pouco talento não multiplica, esconde, brinca. E Jesus não gosta disso. Jesus gosta que olhemos aquilo que Ele nos deu e que multipliquemos aquilo que Ele nos deu de presente. Agora, ministério manifestado para os santos. Somos cooperadores da graça de Jesus. Eu posso e devo ser bênção onde Jesus Cristo me plantou. Antes estava oculto, mas agora foi manifesto aos santos a supremacia de Cristo. Os santos são idôneos do Senhor, são inculpáveis do Senhor, mas também são incisivos do Senhor. Versículo 27 diz assim: aos quais Deus quis dar a conhecer qual seja a riqueza da glória deste ministério entre os gentios, isto é, Cristo em vós, a esperança da glória. Olha que bonito. Cristo em você, a esperança da glória. E Deus quis dar a conhecer a riqueza da glória deste ministério entre os gentios, entre as pessoas que precisam ser influenciadas por você como servo idôneo de Deus, como servo inculpável do Senhor, também como servo incisivo do Senhor. A gente deve e pode levar esperança para as pessoas. A nossa esperança tem nome: Cristo.
Cristo Jesus, a esperança da glória. Se a gente consegue enxergar Ele como supremo, se a gente consegue enxergar que Ele nos tornou idôneos, inculpáveis, e agora incisivos no meio de uma sociedade que precisa enxergar Cristo em nós, a esperança da glória. Versículo 28, o qual nós anunciamos, advertido a todo homem, ensinando a todo homem toda a sabedoria, a fim de que apresentemos todo homem perfeito em Cristo Jesus. Podemos advertir a todos da igreja e fora da igreja, podemos contar da graça soberana que purifica em Cristo Jesus, em homens aperfeiçoados em Cristo Jesus. E Paulo vai encerrar dizendo assim: para isso é que eu também me afadigo. Eu quero ver homens perfeitos em Cristo Jesus. Eu quero ver homens que olham para a supremacia de Cristo e se entendem como projeto do Senhor no meio de uma humanidade caída. Homens que foram perdoados pela graça de Deus e desenvolvem gratidão no meio de uma sociedade caída. Homens incisivos, homens decididos, homens chamados, convocados, homens de Deus. Para fazer diferença na família, para fazer diferença no seu bairro, para fazer diferença na sua cidade, no seu estado, onde quer que o Senhor o plante, para fazer diferença e gerar homens perfeitos em Cristo Jesus. Que Deus nos ajude, irmãos. O Senhor Jesus é supremo, o Deus que venceu. Ele é o Deus maravilhoso. Fez tudo o que precisávamos para sermos encontrados como idôneos nele, subsistindo nele. Inculpáveis, incisivos nos nossos privilégios eclesiásticos, nos nossos privilégios sociais, nos nossos privilégios culturais. Existe uma eficácia que opera eficientemente em mim. Jesus Cristo opera eficientemente em mim, me fazendo entender o tamanho do seu amor, me fazendo entender o tamanho da alegria que eu posso viver, me fazendo entender que a paz que eu preciso já foi estabelecida na cruz do Calvário. Então, que eu seja animado em Cristo Jesus, para viver para a glória de Jesus Cristo. Em tudo que eu empreender, o nome de Jesus seja glorificado. Vamos orar e depois cantar mais um cântico? Grupo de louvor, vem aqui para frente. Nós vamos orar. Depois nós vamos adorar o nome de Jesus. Paizinho, nós te louvamos, ó Deus, pela tua palavra, Senhor. Nós te louvamos, ó Pai, porque Tu és supremo, Tu és maravilhoso, Tu és santo, digno de todo louvor. Obrigado por nos tornar idôneos, Senhor, adequados no Senhor, subsistindo no Senhor, que é dono de todas as coisas. Obrigado por nos tornar inculpáveis, ó Deus, perdoando todos os nossos pecados. Obrigado por nos tornar, nos formar e nos desafiar agora a sermos incisivos, ó Deus, como santos na luz, buscando aperfeiçoar aqueles que ainda não foram aperfeiçoados. Edifica, Senhor, a Tua igreja. Dá para nós sabedoria, Senhor, para que possamos Te entender como supremo, possamos Te servir, Te glorificar, onde quer que o Senhor nos plantar. É a nossa oração, meu Pai, no nome de Jesus. Amém. Nosso Deus é soberano, Ele reina antes da fundação do mundo. Nosso Deus é soberano, Ele reina antes da fundação do mundo. Sobre a face das águas, foi Ele quem criou o céu dos céus, em separação das águas da terra seca. Foi Ele quem criou os luminares
pela sua grandeza. Glória a Deus, glória a Deus, por suas maravilhas, pela sua grandeza. Glória a Deus, glória a Deus. Aleluia, glórias ao nome do Senhor. Vamos receber a bênção. E agora o povo de Deus, o povo que crê na supremacia de Cristo, que a graça do nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo, o amor de Deus, nosso eterno, poderoso e bondoso Pai, a eterna, doce, a santa consolação e também a comunhão do Espírito seja sobre cada um de nós, hoje e por todo sempre. Nós, o povo de Deus, digamos Amém. amém. Deus abençoe. Até outra vez. Que a estrada se abra à tua frente, que o vento sopre em teu rosto, que o sol resplandeça em tua face, que a chuva caia suave em teus campos, e mesmo ao se levantar sozinho,